Olá a todos, eu sou André Buda Peterman. Este é o podcast 57 Minutos, onde eu realizo entrevistas com pessoas que acredito são relevantes no que tange a geopolítica internacional, aqui neste pálido ponto azul suspenso no cosmos. Olá a todos, eu sou André Buda Peterman, este é o podcast 57 Minutos e estou aqui conversando com Newton Rampasso, ufólogo contratado, ele que mora há mais de 30 anos na Inglaterra, em Chiltern Hills, ali entre Londres e Oxford, e hoje nós vamos falar basicamente sobre crop circles, agroglifos, círculos ingleses, ou sei lá se tem outra nomenclatura. Beleza, Newton? Tudo bem? Opa, tudo bom, André? Tudo jóia. Beleza. Newton, tu me disse que tu lida já com isso há mais de 30 anos, né? Com ufologia e com o estudo dos círculos. Tu pode me explicar mais ou menos como surgiu a ufologia na tua vida? Sim, eu desde criança eu tinha curiosidade sobre ufologia. Eu tinha experiências com ufologia, como desdobramentos, como se estivesse dentro de naves, e eu procurava saber a resposta para essas dúvidas. E eu procurei muito na ufologia onde eu consegui as melhores respostas, né? Naquela Uhum, época dos anos 70, anos 80, era a revista Planeta, a revista UFO, onde eu uhum, conseguia algumas experiências similares de outras pessoas, e por ali eu comecei a estudar isso, e na uhum. revista UFO foi que eu vi pela primeira vez o círculo das colheitas, né? Círculo das plantações, círculos ingleses, como você disse, tantos nomes que hoje Uhum, são os agroglifos, e uhum, aqui na Inglaterra são chamados de crop circles. uhum, Eu, quando vi, eu achei que eu deveria investigar isso. uhum, E quando eu tive a oportunidade de vir para a Europa, foi logo no início dos anos 90, em 1990 mesmo, eu comecei a investigar e hoje, em 2020, já fazem 30 anos que eu investigo os agroglifos aqui na Inglaterra. uhum. Já a ufologia eu já cheguei a estudar antes disso, né? Certo. Newton, tu é formado, né, tu é piloto, né, tens brevet para pilotar aviões. Com que Sim. tu trabalha hoje? Eu trabalho hoje com turismo. Eu sou Uhum, formado em turismo também uhum, e eu trabalho levando as pessoas nos lugares antigos que tem aqui na Inglaterra, como Stonehenge, uhum, o maior círculo de pedras do mundo, que uhum. é Avebury Circle. E Nossa. existem muitas outras áreas interessantes aqui na área de Wiltshire. São mais de 100 antigos eh, assentamentos que supostamente são de uma civilização muito antiga. Uhum. Então é muito interessante essa área aqui. Legal. O pessoal procurando saber sobre a história, quanto mais você estuda, mais ela volta no tempo. Uhum. Então nós podemos estar lidando com uma civilização muito antiga, de milhares de anos atrás, que viveu aqui nessa região. Entendi. Esses monumentos, né, o Stonehenge, isso tudo teria sido levantado por essas civilizações mais antigas. E eles basicamente veneravam os céus, né? Os planetas, as estrelas, esse tipo de coisa, né? Então, nós não sabemos muito sobre eles, porque eles são daquela época que nós não temos nenhum recorde, né? Uhum, Nós temos até aí uns 10 mil anos atrás, aí, com os sumérios,
12 mil anos atrás, alguns templos na Turquia, coisas bem antigas, mas aí antes disso, nós não temos nenhum estudo de civilizações avançadas. Uhum. E esses locais, eles demonstram ter sido construídos por essas civilizações que nós não conhecemos. Porque no Neolítico, supostamente não existia ninguém a não ser caçadores. Caçadores e Então coletores, né? existe, exatamente, então existe uma ligação de que desses monumentos sejam muito mais antigos do que se supõe ser. Então essas civilizações mais antigas, que poderiam ser então essas civilizações civilizadas que nós desconhecemos, elas eram os verdadeiros construtores desses monumentos. Uhum. O que a gente caracteriza como civilização se dá no início da escrita, né? Os sumérios, eles tinham Pois a é, cuneiforme, né? isso. É uma E coisa mais moderna, né? Mas se você escrever na verificar, argila, né? Eles faziam, né? Tábuas de argila, né? sim, faziam também naqueles rolos, né? Isso. Mas isso é coisa mais moderna, se a gente for pensar Uhum. na nossa história, né? Nós temos um histórico muito mais antigo que nós não temos conhecimento. Uhum. Então, foi apagado da história. E esse histórico mais antigo é onde as respostas devem estar a respeito desses monumentos. Não existe só o Stonehenge Uhum. ou o Avebury, existe o Superhenge. Existem coisas aqui que estão soterradas a 2 a 6 metros de profundidade e que ainda não foram trazidas à tona. E Uhum. existem monumentos enormes, muito maiores que Stonehenge. A gente está São falando de quantos mil centenas. anos atrás? Nós não podemos ter uma noção disso porque poderia ser de dezenas de milhares de anos atrás até centenas de milhares de anos atrás. Né? Isso é muito interessante. Mas assim, analisando os crop circles, né? Uhum. Ali os círculos ingleses, ou agroglifos, acho que o termo correto hoje no Brasil é agroglifos, né? Sim, hoje estamos chamando de agroglifos. Eles, essas formações, esses sinais, eles não são fenômenos da década de 80, 90. Eles datam de séculos passados, né? Eu estava Sim, analisando, sim, temos sim. registros antigos, né? O primeiro registro de um agroglifo aqui na Inglaterra, ele data de 1678. Tá louco. Então, ali já existia uma conotação com o demônio, né? Porque o pessoal era muito religioso naquela época. Então, Assim, era o demônio é, que ceifador, né? fazia, o demônio ceifador, exatamente, e as pessoas relatavam que se via a luz, né, como se fosse um fogo, porque naquela época também não existia luz artificial. Então, Uhum. eles diziam que era um fogo que iluminava o campo, e então o demônio ceifava a planta. Aham. Mas depois existiram outras conotações, então mais tarde foram chamados de fairy rings, que seriam os anéis de fadas, com Ah, um outro tipo de conotação, onde as fadas faziam voltas, uma ciranda no campo, formando os anéis e os círculos, e certo. depois foi passando para frente. Na Segunda Guerra Mundial existiu muito relato sobre os Foo Fighters, Foo que eram Fighters. aquelas bolas de luz, né, que eram vistas pelos pilotos da Segunda Guerra Mundial. Tanto os pilotos aliados quanto os do eixo também, né? Todos viam essa. Exato. Eles viam, mas só que os aliados falavam que eram os alemães que tinham essas bolas de luz. Uhum. Eram armas deles, né? Então um acusava o outro, mas ninguém sabia de nada. O E alemão essas chamava só bolas, de Fireball, né? Bola para sim, ele, eu dei uma estudada. O alemão dizia, Feuerball, né? Bola de sim, fogo. E o britânico já acusava, não, isso é uma arma, aquelas armas
que o pessoal dizia que o Hitler tinha, né? As armas, Wonder Sim, Weapons, né? As armas fantásticas, sim. né? Eles já Eles levavam para esse chamavam lado. de Foo Fighters, eles chamavam aqui. É. Aí daí Que veio o são nome da banda, inclusive. como se fosse uns guerreiros, né, fantasma. E na verdade, essas bolas de luz, elas estão por trás da formação dos agroglifos genuínos. Hum. É através delas que eles são produzidos. Então, essas bolas de luz são vistas antes, durante e depois da formação dos agroglifos na localização dessas formações. Uhum. Existem milhares de testemunhas, diferentes tipos de relatos, e são ilimitados os relatos dessas bolas de luz por aqui. Então, às vezes elas dão um flash de luz e a formação aparece, como essas bolas podem fazer umas voltinhas por cima da plantação e a formação, então, aparece. São diferentes relatos. E depois o povo começou a imitar nos anos 70, né? A Uhum. fazer círculos já, assim, para imitar os círculos que existiam. Mas como eles eram simples círculos, eles eram conhecidos pelos cientistas como vórtex de ventos. Eles diziam que eram os ventos que faziam os círculos, Certo. ou animais acasalando, eram todo tipo de coisa que você puder imaginar, era dito que eram esses círculos. Só que nos anos 80, Hum. os círculos começaram a demonstrar formações geométricas. Ah, tá. Aí já não poderiam. Mandalas, É isso. caleidoscópios. E inicialmente eram é, coisas, formações geométricas simples, Uhum. porém com algum significado já. Então caiu muito essa explicação científica, né, de que fossem animais ou ventos, caíram e iniciou um novo ciclo, onde iniciaram os espiritualistas a encontrar resultados como mandalas, como geometria sagrada. E elas foram aumentando, então, nos anos 80 e 90, de uma certa forma, para um ápice. As Entendi. formações foram aumentando em tamanho, aumentando em qualidade das formações geométricas. Assim, às vezes existiam centenas de partes numa formação geométrica, com Uhum. centenas de metros, e isso foi só aumentando até o final dos anos 90, quando chegou nesse ápice. Uhum. E durante esse tempo, né, a mídia começou a mostrar os cientistas não conseguiam mais encontrar nenhuma resposta para isso, e foram colocadas pessoas para imitar o fenômeno. É lógico que eles faziam pequeno, mal feito, mas já entrava no sistema, como se eles estivessem fazendo também. Uhum. Então, assim, E, parte do teu trabalho é diferenciar um falso do verdadeiro, né? exato, já começou a existir falso e verdadeiro, né? Uhum. Mas era muito fácil encontrar o falso e ver. As pessoas faziam o falso, primeiro eram dois velhinhos, e eles faziam com corda e madeira. Uhum. Então quebrava as plantas, deitava elas para um lado, quebrando, né? Uhum. E as plantas mortas ficavam deitadas e você via que isso era um agroglifo falso. E aqueles verdadeiros, naquela época dos anos 90, Uhum. início dos anos 2000, eram enormes. E os dois senhores, eles jamais conseguiriam fazer algo nem sequer parecido com aquilo. Uhum. E eles apareciam em frações de tempo, tipo em segundos, em minutos, né? Certo. Então, às vezes, um piloto de avião passava às 6 horas da manhã num determinado campo, não tinha nada, às 6h20 ele retornava e tinha um agroglifo de 200 metros ali.
Isso E tudo a gente tem documentado, então, né? sim, é documentado, Uhum, mas nesse momento o governo e a mídia, né, eles uhum, começaram a abafar, porque não existia resposta. Como que as pessoas vão estar divulgando uma coisa que acontece, que tem objetos voadores não identificados, fenômenos eh, que estão sendo formados nas plantações e ninguém pode dizer o que é. Então, eles tinham que abafar isso e uhum, começaram a dizer que eram as pessoas que faziam. Esses grupos foram também se evoluindo, né? uhum, E hoje, por exemplo, nós temos grupos de engenheiros é, com equipamento a laser, coisas desse tipo, com drones uhum. que estão permanentes no céu, filmando para eles, para mostrar qual que é o desenho que eles estão fazendo. Então, eles fazem desenhos bonitos hoje, mas continua sendo é, completamente diferente do fenômeno verdadeiro, né? Onde Uhum. existem outras coisas que eles não têm como imitar. Entendi. Então, essa pergunta, né, como que os especialistas, no caso, né, você, faz para identificar um corpo cerco do verdadeiro, de uma armação dessa, ela foi enviada pelo Carlos Eduardo Silva, aqui de Brusque, né, Uhum. e basicamente assim, né, eu queria que tu descrevesse um pouco do teu trabalho de sair de casa, ir para o campo, averiguar isso, Sim, né? pois é, eles são várias formas, né, de perceber isso. Com a experiência que nem eu já tenho de 30 anos, eu olho a foto do drone, eu já vejo. Uhum, Mas para as pessoas é realmente muito complicado para ver isso. Tudo começa com os pilotos de avião, né? Os uhum, pilotos de avião avisam a gente, olha, tem uma formação aqui. Só que eles passam com o avião. Eles deixam a coordenada, um colega que tem um drone, que é piloto de drone, vai lá, faz um filme inicial o mais rápido possível, para que o agroglifo não tenha sido mexido ou pisado. E uhum, com essas imagens a gente analisa. Essa análise já consta de fazer um diagrama, a gente coloca num software, como um Photoshop, onde a gente trabalha com a simetria, com o tipo de geometria, e aí a gente já percebe se ele é verdadeiro ou falso através dessa simbologia. Porque quando as pessoas fazem um agroglifo, elas fazem já pensando no que está passando na televisão, então eles vão fazer agroglifo do coronavírus, ah, eles entendi. vão fazer agroglifo com que tenha um anjo com coração, mostrando que eles estão agradecendo aos trabalhadores da saúde. É, eles fazem o yin e yang porque é um símbolo de união das raças que está tendo um conflito racial. Então existe uma conexão direta com a mídia. Agora, os agroglifos verdadeiros, eles não estão nada ligados à mídia, eles têm uma característica, inclusive, de prever o que vai acontecer mais para frente. Então, vou te dar um exemplo. Certo. Uma vez surgiu um agroglifo muito bonito, tal, o pessoal vai ver o que era aquilo. Aí, quem que descobriu aquilo era alguma coisa, era um químico, porque ele falou: isso aqui é uma molécula do grafeno. Ó. E o grafeno não era muito conhecido. Inclusive, os cientistas estavam trabalhando em cima do grafeno. Uhum. Alguns meses depois, no mesmo ano, foram os cientistas, então, presenteados com o Nobel Prize, né? Com o Prêmio Nobel Uhum. de Ciência, de Física, acho que foi naquela época, com o trabalho deles sobre o grafeno, Ó. que hoje, né, é trabalhado para ser um dos elementos aí que a gente pode trabalhar, um material que pode ser trabalhado, que é muito durável, muito leve, muito fácil de se produzir. Então, o agroglifo ele traz coisas informativas, ele é um infográfico, na Infográfico. verdade, do que a gente pode ter
mais para frente no futuro. E a Então, diferença que a gente vê entre o falso e o verdadeiro, além disso tudo, é certo. quando você chega nele, você vê as anomalias, né? Uhum. A energia. Para ver se ele é falso, você vê as evidências físicas deixadas pelos fraudadores. Então, Certo. tem um estacionamento do lado, tem um passeio cheio de marca de bota, fica a 30 metros do agroglifo. O agroglifo ele corta uma linha de trator, não tem nem 15 metros. Uhum. Ele foi feito pelas pessoas e deixaram ali tudo pisado, quebrado, as plantas estão todas quebradas. É muito fácil de perceber do chão. Uhum. Porém, de uma foto, que eles mesmos às vezes fazem a foto do drone bonitinha, fica parecendo bonito. Mas Uhum. ele é um agroglifo falso. Lá embaixo é uma bagunça. Agora, os verdadeiros, eles têm anomalias, né? Que a gente grava, às vezes, anomalias nos aparelhos, anomalias nas sementes. Às vezes, uma semente de dentro do agroglifo tem 400 vezes mais nutrientes que uma semente do lado de fora. Ó. Às vezes, não tem semente dentro de uma planta do agroglifo. Do lado de fora, as sementes estão do jeito habitual. Então, não existe padrão, mas existem várias formas de se verificar se eles são falsos ou verdadeiros. Eu vou te falar uma coisa assim que aconteceu no último agroglifo, por Uhum. exemplo, que é uma coisa que pouca gente sabe, né? As flores, elas são deixadas intactas quando elas fazem parte de uma formação. Então, dentro do trigo, no meio da plantação do trigo, que é aquela planta alta, tudo lá embaixo tem aquela florzinha de papoula vermelha. Uhum. Dentro de uma formação, o trigo todo é deitado através dessas dobras anômalas e ao redor das flores de papoula, porque elas continuam intactas. Olha só. Isso é uma coisa sensacional da forma que isso acontece. Então, quando eu entrei, por exemplo, no último agroglifo que aconteceu, eu já entrei vendo aquelas várias flores de papoula, todas elas em pezinha, saindo de dentro da formação onde o trigo estava todo deitado. Então você já vê que ele é genuíno só de ver isso. É tudo Um meticuloso, né? detalhe. Um detalhe, sim. Então existem vários detalhes desse tipo, né? Uhum. Que a gente pode notar. Vou dar um outro exemplo, uma parte isolada do agroglifo. Então, um círculo, por exemplo, que está isolado, ele está fora da formação inicial. E como você chega nele? Você não tem como chegar nele sem fazer um trilho, onde você derruba as plantas, você pisa nelas para chegar lá. Uhum. Ele fica entre as linhas de trator. Certo. Então você não tem como acessar esse círculo. Quando ele é acessado pelo primeiro visitante, já fica um trilho marcado no chão. Entendi. Então, quando você chega nessa área isolada, você olha de longe, você vê que ela está lá no meio da plantação, e você não tem como chegar até ela sem causar os danos e formar um trilho. Sem marcar, né? Como que você vai chegar lá? Então, você percebe que aquilo foi feito sem ninguém marcar o caminho para chegar lá. Uhum. E, assim, uma pergunta bem recorrente também. Por que Uhum. que não são filmados? Por que que não tem imagens disso, né? Câmeras de segurança? Esse tipo de coisa o pessoal sempre pergunta também. Aí é uma situação onde os nossos visitantes aí que fazem, né, a inteligência por trás dos agroglifos, eles não querem ser diretamente vistos, eles não querem influenciar Uhum. diretamente, eles fazem como os discos voadores, né, os objetos voadores não identificados, que você não vê muito filme, foto que seja nítida, que seja boa o suficiente para ser uma evidência. É Uhum. tudo muito complicado. Eu acho que os agroglifos, por si só,
ele já tem uma imagem, uma evidência ali, né? Uhum. Então, já é bastante adiantado esse processo. Agora, ter um filme dele sendo feito é coisa rara. Uhum. E as câmeras que, porventura, vêm a filmar, elas são normalmente elas são tiradas, né, do público, elas não são passadas ao público. Então, assim, o que teria talvez de imagem pode ser confiscado. Assim como, por exemplo, aconteceu algumas vezes, né, no campo perto do observatório de T. Bolton, Uhum. e ali é um observatório do governo, tal, e a câmera de segurança deve ter pego um momento, mas ninguém vai poder acessar essas câmeras de segurança. Uhum. Porém, existem umas raras exceções onde pessoas que estavam vigiando, fazendo uma vigília noturna, conseguiram filmar o flash de luz e o agroglifo surgindo, já, né, que já surgiu durante o flash de luz, já aparecer assim que amanheceu. Também já houve raras filmagens de agroglifos surgindo, mas são raras e são controversas, porque quando saem essas filmagens tão raras, já vem gente dizer que aquilo não podia ser e toda aquela história, que vem uma verdadeira conspiração para que aquilo não possa ser revelado. Entendo. Então, as coisas continuam assim, né? Num plano escuro. É, mesmo também porque, como tu falou, é tudo muito rápido, né? De uma, Sim, em 20 minutos não aparece uma informação dessa, né? sim. Várias vezes já aconteceu. Eu mesmo já tive várias experiências de estar muito próximo de uma formação e não ter como gravar, como ver, porque é muito rápido, é muito sutil, né? Às vezes a gente Uhum. está ali do lado do campo, vai dormir, 15 minutos depois ela aparece. A gente vai lá, já apareceu. Uhum. E é normal fazer esse tipo de vigília? Nessa região é a grande influência grande número de aparições aí de crop circles, então a gente vai ficar em vigília aqui nesse campo. É normal o pessoal fazer isso? Sim, a gente faz muito disso aqui. Uhum. Isso faz parte do teu trabalho como, né, no turismo também, então. Sim, Levar eu a equipe. faço, eu levo turistas para fazer vigílias. A gente tem como parte do trabalho, parte da pesquisa, né, para financiar essa pesquisa também. Uhum. E porque são pesquisas que têm um custo, né, alto. A viagem aqui que a gente faz é tipo 500 a 1.000 quilômetros Ó, por semana, a cada 2 semanas, indo atrás de tudo que acontece, né? E sim. infelizmente ainda tem essa parte dos falsos que a gente chega e não é o que a gente esperava e não é aquilo que a gente queria. E às vezes a gente tem que ir para ver mesmo, porque não basta só ficar vendo a foto sentado no computador, né? Aham, Eu acho que a gente tem que aproveitar e ir ver para poder ver essas anomalias, esses detalhes que entendo. às vezes aparecem. Mas, ô Newton, basicamente os círculos eles só podem ser vistos do alto, né? Assim, ou de drone ou de avião. E a gente fica pensando qual seria a ligação né, a relação, a ligação dos círculos, né, dos agroglifos para as linhas de Nazca, por exemplo. Esse negócio da ligação, eu acho que tudo tem uma ligação, Uhum. mas os geoglifos de Nazca, ou dali das linhas de Palpa, eles são muito interessantes, mas é uma coisa de um outro tempo, né? É uma outra característica ali.
não é a mesma coisa, não são os mesmos tipos de desenhos. Uhum. Ali existe uma outra informação colocada nesses geoglifos que nós também não entendemos, mas é completamente diferente dos agroglifos, né? Que são como biodegradáveis, eles estão aqui por um tempinho e vão sumir. Uhum. Apesar que muitas vezes eles demoram até 5 anos para sumir, né? Porque existem os fantasmas, como a gente chama aqui, Como é que é isso? porque é quando um agroglifo genuíno acontece, mas não é padronizado. Às vezes não acontece, às vezes acontece isso. Uhum. O solo, ele tem alguma influência externa e a plantação do ano seguinte ou dos anos seguintes, elas saem com uma coloração levemente diferenciada. E se você passar com o drone no ano seguinte, em cima desse mesmo lugar, onde no ano anterior aconteceu um agroglifo, Uhum. você vai ver a figura desse agroglifo de novo ali, mesmo sem ter o agroglifo, Olha só. o que nós chamamos de fantasma. Ele fica uma figura mais sutil daquele agroglifo, visto do alto. Eu Interessante. não sei como que isso acontece, mas eu imagino que seja assim diferenciações no solo que fazem com que as Ah, sim. plantas contenham uma pequena diferenciação, então ela fica diferente das plantas de fora da formação. Eu não sou biólogo, mas uma coisa que eu aprendi com a minha com a minha oma, com a minha avó, na hora de plantar flores, por exemplo, que ela plantava muito, é que de Uhum. acordo com o pH do solo, a cor da flor vem diferente, né? Então, Pois é, deve ter alguma pode coisa a ser ver. algo assim. É. Mas Pode ser. falando dessa biodegradabilidade do agroglifo, o Jefferson Russo mandou uma pergunta sobre Uhum. essa explicação, né, dos agroglifos eles serem na plantação, uma superfície, né, que é manipulável, coisa e tal, é facilmente manipulável, ter essa pouca duração, né, por que ter essa pouca duração, e não em ambientes mais duradouros, seja, sei lá, fixar essa informação numa pedra, vamos dizer assim, visto que a civilização quer mandar uma mensagem importante para a gente. É que nós temos muita conexão com mensagem. Que mensagem eles estão passando? Tal, isso é o que a gente mais procura saber, né? Uhum, E isso é interessante, porque faz com que as pessoas estudem e pensem o que seria isso. Então, nós vamos estudar para ver o que é que seria. uhum, E a gente acaba achando muita coisa interessante nesses estudos. uhum, Agora, nós temos capacidade hoje em dia de gravar o que nós estamos vendo, as fotos essas, uhum, para fazer os estudos e a imagem no campo ela pode desaparecer. uhum, Então não é necessário hoje em dia colocar numa pedra como era antigamente, né? Como era na linha de Nazca, que você mesmo uhum. mencionou, Sim. que teria que ficar ali, porque não existia como gravar. Então aquilo ficava gravado, as pessoas podiam ir lá ver e, e tentar imaginar o que poderia ser aquilo, tentar fazer um desenho daquilo lá. Uhum, Mas hoje em dia nós podemos colocar na tela do computador e aí acabou, gravou, não precisa mais estar ali, né? uhum. Tá para Essa sempre. civilização que provavelmente está por trás, essa inteligência por trás dos agroglifos, eles estão provavelmente sabendo muito mais do que nós mesmos, né? Uhum, Sobre a nossa civilização, sobre o nosso planeta. Então, o que eles colocam geralmente de informação são ideias para nós trabalharmos em cima, são avisos. Geralmente são detalhes que nós temos que prestar atenção para não cometer erros, coisas uhum, ligadas à natureza, coisas ligadas à energia livre e coisas ligadas ao nosso planeta Terra. uhum. Essa
essa inteligência por trás dos agroglifos, no caso, como é que se dá a formação? Como é que tu imagina, no caso, né, a tua resposta pessoal sobre a formação dos Aham. agroglifos? Se seria uma, vamos dizer assim, uma impressão desse agroglifo remota, lá do planeta deles, eles conseguem, como se fosse um raio laser, vamos dizer assim, né? Uma impressão lá de longe, aqui na Terra, ou eles vêm até aqui fazer isso, em pessoa, vamos dizer assim. Nós sabemos que são as bolas de luz, né, que Uhum, emitem um tipo de uma tecnologia desconhecida que seria como se fosse um micro-ondas uhum, que atinge o nódulo das plantas e aí o nódulo expande com o calor, uhum, ele dobra. certo. Quando ele está na dobra correta, porque existem a dobra com os ângulos corretos, porque você sabe que os genuínos, cada planta tem um ângulo para Uhum, fazer a formação ficar daquele jeito que a gente vê com sombreamentos, né? uhum, Aquelas sombras bonitas que se vê. uhum, É, tem muita coisa que é sutil. Você olha bem para a formação, você vai ver que tem umas manchas ali. Às vezes você tem 4 estrelas, mas se você olhar bem, é uma estrela de 12 pontas quase invisível ali dentro. uhum, Então, esses detalhes é conforme o ângulo que a planta dobra. E uhum. conforme a luz do sol passando durante o dia, conforme o horário, essa luz ela reflete de diferentes maneiras, dando diferentes formatos nessa parte deitada das plantas. Uhum. Então, a gente pode ver que essa tecnologia ela vai atingir cada nódulo de cada planta para formar cada ângulo de certa forma por objetivo final. E Uhum. aí uma tecnologia de micro-ondas refrigerador, Uhum. que inclusive eu acredito que os cientistas devem estar trabalhando em cima disso, né? Porque já se descobriu que é isso que acontece no agroglifo. Uhum. Então, se isso existe, então vamos tentar fazer isso através da nossa ciência. Seria um Então, micro-ondas ao logo, logo vai contrário, né? ao fazer a engenharia reversa. Eu acredito que logo, logo nós vamos ter refrigeradores de micro-ondas. Você Uhum. coloca ali o copo de líquido quente, você liga o micro-ondas e ele vai gelar em menos de 1 minuto aquele líquido. A cerveja, por exemplo. Porque exatamente uma boa ideia. Então eu acho que esse é o processo, né, que é feito o agroglifo. Tem um micro-ondas que esquenta, o nódulo expande, às vezes ele chega até a explodir, Uhum. aí a planta dobra, ele resfria através de um micro-ondas oposto. Uhum. Quando ele resfria, a planta volta a passar a seiva e ela continua viva. Então, o agroglifo que nunca foi visitado, que não é pisado, por exemplo, ele vai continuar vivo, as plantas vão continuar vivas, nenhuma planta morre no agroglifo genuíno. Olha só. Então, Então mas seria uma impressão remota, com essas bolas de fogo. essas bolas de luz, elas aparentam ser bolas de basquete, um pouco maior que Uhum. bolas de basquete, como se elas fossem de vidro. Às vezes elas refletem o sol, às vezes elas têm uma luz própria Uhum. que vem de dentro delas. E Ah, essas bolas, elas são como a impressora, né, dos agroglifos. Elas que emitem esse tipo de micro-ondas, essa tecnologia. Agora, de onde vêm essas bolas, nós também não sabemos. Às vezes, existe uma conexão ufológica onde já foi filmado, por exemplo, algumas naves, é, objetos voadores não identificados sim. ou naves charutos, né? Uhum. Que mostram várias bolas saindo Nave charuto é a nave em formato charuto, né? em formato charuto, sim, como que eles estivessem desovando centenas dessas bolas de luz. Aconteceu já lá no México e em Uhum. outros lugares, né?
Então, talvez essas bolas de luz elas já estejam aqui Uhum. e não dá para saber também se isso é uma coisa que atravessa dimensões, se é de alguma dimensão paralela, se é de um outro planeta, se é do nosso próprio sistema solar ou se vem de outro sistema estelar. Então, é uma coisa que nós não temos resposta, né? Uhum. Não, é algo que a gente tem que ficar tentando, né, descobrir. Mas assim, a Exato. gente falou sobre o Stonehenge antes. A tua opinião sobre a ligação do Stonehenge com agroglifo, assim, seria qual? Bom, o Stonehenge ele representa um monumento aqui dessa civilização antiga. Uhum, A área onde ele fica, em Wiltshire, é a uhum, área onde mais acontecem agroglifos no mundo. uhum, Então, existe uma relação dos agroglifos com essa área, assim como existe nessa área centenas de outros assentamentos pré-históricos. uhum, Então, pode ter uma ligação através dessa, eh, dessa conotação. Existe, por exemplo, existiu uma civilização que viveu nesses assentamentos. Se ela fosse uma civilização de milhares de anos atrás, que evoluiu e foi para outros planetas, e hoje pode ser que eles venham e façam os agroglifos através dessa impressão, né? uhum, Através dessas bolas de luz, nessa mesma região onde eles viveram no passado. Eu acredito que tenha muita ligação com a nossa civilização, com nossas origens, uhum, porque se nota pelos significados dos agroglifos que é uma linguagem matemática e que é uma linguagem que mostra nossos símbolos, nossa simbologia também incluída. uhum, Então, existe uma ligação entre nossos assentamentos antigos, existe uma ligação com nossas culturas dentro da simbologia dos agroglifos. Existe também muita simbologia espiritualista. Então, é uma coisa complexa, né? bem, bem complexo. Se remonta a tanto tempo atrás, e talvez uma civilização avançada aqui da Terra, inclusive, que teria ascendido às estrelas muito antes dos babilônios, né, ou coisa e tal. Então é algo bem, assim, Exato. bem Pode difícil, ser né, que de eles já imaginar. voltaram, né, várias Uhum, vezes para visitar e uhum, são aqueles considerados as entidades das, eh, das civilizações antigas, as entidades que vieram do céu, por exemplo, na dos deuses civilização suméria. astronautas e coisa e tal. Exatamente. Vai Uhum, tudo começa a fazer sentido se você faz essa ligação. uhum. Então a gente começa a pensar numa ligação com Anunnakis, por exemplo. Exato. Poderia estar dentro dessa mesma ligação. Uhum. Só uma breve histórico, né? Os Anunnakis eles são eles fazem parte vamos chamar o que assim, do panteão de deuses dos Sumérios. Sim, essa a lenda suméria, né, Uhum, que explica que essas entidades vieram do céu. uhum, Então, é uma coisa bem direta ao assunto. uhum, Então, por que não aconteceu de sermos visitados no passado, né? Porque uhum, não é só eles, né? São centenas de uhum, civilizações e relatos. Então, você pode ir para uma outra civilização, você vai ter essa mesma história. uhum, Você pode ir lá para um grupo aborígenes
na África ou na Austrália, eles vão ter a mesma história. Uhum. Então, isso é uma coisa global. Certo. E então é que não pode ser aceita cientificamente porque não existe evidência, não tem. Uhum. Nós que não somos capazes hoje, com a nossa falta de tecnologia e de falta de compreensão científica, para Uhum. conseguir abranger detalhes que poderiam esclarecer esse tipo de resposta, né? Porque as poucas coisas que nós temos, Hum. como crânios de Paracas, algumas evidências de, de que nós tínhamos civilizações antigas no passado, Uhum. essas evidências elas são realmente tiradas da mesa, né? Elas são escondidas. Certo. Então, a gente não chega nunca a um ponto, a um acordo. Existia um cientista que estudou agroglifos, ele fez muitos trabalhos de laboratório, Uhum. e você vai ver o trabalho dele hoje, ele é esquecido totalmente. E existem controvérsias, e muitos dizem que ele não tinha PhD, então ele não podia fazer nem isso daí que ele fez. Falando então dessas civilizações antigas, dessa visita né, vamos dizer assim, alienígenas no passado, Uhum. a gente então entra basicamente no livro do Van Daniken, né? Sim, eu acredito que os livros tenham muita relação com essa realidade que nós ainda não compreendemos. Uhum. A, a tua experiência, né? Hoje a gente está falando basicamente dos agroglifos, no caso, mas assim, tu teve alguma experiência mais ufológica, né? Como contatado assim de abdução? Não, abdução não, mas eu já tive uma experiência. Uhum. Eu tive várias experiências, né? Especialmente por causa dessas visitas constantes Uhum. nos agroglifos. Então, chegava um momento que a gente começava a ter experiências paranormais. Então, materialização, Uhum. várias coisas estranhas aconteciam. Às vezes a gente estava voltando para casa e só chegava 4 horas depois, Aquele negócio de perder a noção do tempo e- perder a noção do tempo. O ano passado, por exemplo, o meu celular, eu coloquei ele no centro do agroglifo e nós fizemos uma roda de, de, de pessoas que estavam ali, né? Uhum. Para transmitir um pensamento às entidades que mostrasse alguma coisa. Então o meu celular ele travou naquele horário que nós Uhum. estávamos ali e depois ele começou a voltar para trás. Olha só. Então é uma coisa muito anômala. Você Uhum. ter um celular e o relógio digital dele passar a contar para trás. Isso aconteceu, né? Então, existem muitas coisas aconteceram, experiências ufológicas e contato, mas isso aí já é Um outro assunto. um assunto muito profundo, viu? Entendo, entendo. Não, mas Só para te lembrar, desculpa, mas é para o nome do cientista que estudou os agroglifos era o Dr. Levengood. 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 Eu quero botar o nome dele para o pessoal dar uma lida também, pesquisada, né? Mas, ô Newton, passa o endereço do teu Instagram, porque eu vi que tem muito material legal para o pessoal olhar a respeito dos círculos ali, né? Porque tu só posta os círculos verdadeiros, né? Pois é, eu tive durante esses, praticamente durante 28 anos, fazendo a minha pesquisa
somente para os meus próprios estudos. Uhum. Eu nunca tive interesse de expor, Uhum. porque a maioria das pessoas, não tem compreensão desse fenômeno. Uhum. Então, para elas, isso é uma palhaçada, são as pessoas que fazem todos eles, tal. Uhum. Então, eu não gosto de ficar tentando expor uma coisa que as Uhum. pessoas não conseguem entender, né? Sim. Então, só recentemente eu fui encontrando pessoas mais sérias, como Uhum. o, o Geva, da revista UFO, que A J.G. Verdi. compreende os agroglifos. Nós nos encontramos no agroglifo. Você que está num grupo de ufologia, que tem Uhum. interesse sobre os agroglifos, que compreende. Então, eu comecei a divulgar, né? Então, é Uhum. muito recente a divulgação, é dos últimos meses, os últimos 2 anos, no máximo. Então, é, tem pouca coisa, Uhum. mas o que eu recebi como informação é que eu devo divulgar. Então, para as Ah, pessoas que tiverem interesse, vão ter o que estudar sobre isso. Para aqueles que uhum. não têm, eu não tenho que me preocupar. Então, eu vou divulgar sim. Eu estou Uhum. fazendo um trabalho em cima desses 30 anos de estudos. Legal. Eu tenho imagens, né, de muita coisa, muita história, e eu estou colocando isso num projeto para, em breve, poder disponibilizar. Muito bom. Enquanto isso, a gente vai divulgando para as pessoas que estão interessadas através desses canais que você está proporcionando. Legal. Então, parabéns aí pela inspiração, né, Opa, valeu. de colocar isso na mídia para que as pessoas possam entender um pouco melhor desse fenômeno maravilhoso que é um contato de segundo grau, Uhum. que é uma preparação para o contato, Legal. porque nada mais é do que degraus para um contato. Uhum. Então, a base desses degraus é uma simples mensagem: nós não estamos sós aqui. Uhum. Se você vê um agroglifo, você já sabe que não somos nós que estamos fazendo, Uhum. nós não estamos sós. Então, essa é a mensagem básica. Agora, se você quer saber o que mais que isso aí pode demonstrar, o que mais isso pode informar, aí a gente começa a Uhum. estudar cada matéria, química, biologia, astronomia, astrologia, artes. Uhum. Tem tudo ali. Está tudo ali. Está tudo ali. Não tem nada que escapa de dentro da simbologia dos agroglifos. São mais de 10 mil agroglifos já feitos, um diferente do outro. E se nós estudarmos o que tem ali, uma fração disso, é tanta coisa para aprender, é muito interessante. Então, eu acho que os ouvintes do teu programa, eles têm aí um livro aberto para ir procurar e entender o que são essas formações, quais os significados que elas podem nos mostrar, né? Acho que com E certeza. eu tenho no meu Instagram ali, Newton Rampasso, o meu Facebook. Vocês Uhum. podem adicionar. Eu vou colocar mais coisas com o tempo e vai ter mais informação. Tá bem legal o teu Instagram aqui. Ele tem a foto desse fragmento de um livro, eu não lembro, né? Do Demônio Ceifador de 1688. Fala das Sim, bolas de fogo ali dos Foo Fighters, né? Tem várias fotos sim, dá de uma agroglifo. explicação. É bem legal, muito bom mesmo. Uhum. Eu
assim, queria endossar o teu trabalho aqui, né? Dizer que é bem legal mesmo. E né, eu sou um cara muito curioso a respeito disso, gosto de me inteirar e ter a mente aberta para tentar compreender esse tipo de coisa. Ah, mas assim, ó, como tu citou, eu vou deixar essa para a última pergunta, depois a gente Aham, já se despede, tá? aham, Mas brevemente, assim, para uma pessoa mais cética, para alguém que não tem, que não, ela não acredita em nada disso, que ela não tá, não, que ela é cética, né, nesse sentido, como muitas pessoas que a gente tem contato aí, para ela basicamente, inicialmente isso é tudo uma bobagem, vamos dizer assim. Para esse tipo de pessoa, né, qual seria o primeiro caminho assim para tá analisando evidências sobre vida alienígena no nosso planeta? O, seria o fio inicial para ela poder dar uma pesquisada a respeito disso. aham. Eu agradeço aí os elogios que você fez. Eu fico feliz que o que eu estou divulgando está fazendo um efeito e as pessoas estão gostando. E no sentido dos céticos, é, eu pessoalmente Uhum, preferiria ignorar, porque é muito complicado mexer com essas pessoas que não têm a mente aberta para compreender as coisas. uhum, Todos os dias isso acontece, são conflitos intermináveis entre as pessoas. uhum, Então, é, porém, eu fui avisado de forma que eu deveria informar todas as pessoas que estão interessadas, né? uhum, Eu acredito que um cético ele precisa estudar, porque o que ele acha que ele mesmo é, ele sabe o que ele é, uhum, ele talvez não tenha respostas. Então ele uhum, precisa estudar e precisa principalmente abrir a mente para permitir que as experiências uhum, que podem mudar os conceitos já estabelecidos dele uhum. possam é, permitir novas experiências para eles. Certo. Porque se você chega num lugar pensando, ó, isso aqui foram num agroglifo, são pessoas que fazem agroglifos, são pessoas que fazem, Uhum, não tem outra possibilidade. Você chega lá pensando, são pessoas que fazem, você olha para o agroglifo, você não ganha nada dele, uhum, você não percebe nada ali. uhum. Eu já notei isso. Certo. Agora, se você chega ali preparado com a mente aberta, de que aquilo pode ser algo mais, Uhum, que aquilo, se fossem só pessoas que fizessem aquilo, eles não teriam a fama que eles têm. uhum, Se fossem só pessoas que fizessem aquilo, seria fácil explicar um agroglifo de 300 metros que aconteceu em 5 minutos numa noite chuvosa. uhum. Então, é, essas pessoas deveriam só ter a mente um pouquinho mais aberta para compreender que as coisas não são tão diretas como a gente acha que deveria ser, como a ciência defasada que a gente tem nesse planeta hoje em dia acredita que seja. Esses céticos eles devem simplesmente abrir um pouquinho a mente e acreditar que existe alguma coisa a mais. E Uhum. eu acho que só deixando a mente aberta para essa possibilidade, as experiências começam a acontecer. Ok. E aí essas experiências já demonstram para essas pessoas que eles estavam errados e que existe algo mais. E aí Perfeito. elas começam a desfrutar desse, desse outro departamento além ciência, né? Uhum. que surge nessas anomalias, Perfeito. nesses agroglifos. Porque se você entrar no agroglifo com essa mente, você não tem nem como explicar como que aquilo acontece. Uhum.
Agora, se você entrar com a mente aberta, experiências magníficas acontecem dentro de um agroglifo, que podem mudar a vida de todo mundo. Com certeza. Então a mensagem é abra a tua mente, né? Sim. Newton, obrigado pelas tuas palavras, obrigado por compartilhar todo esse teu conhecimento, né? Eu que agradeço. E a tua opinião também a respeito de algumas coisas, né? Porque, né, tua experiência nesse campo. Claro, isso tudo é minha opinião, né? Eu não sei nada. Quanto mais nós estudamos agroglifos, menos sabemos. Mas então, obrigado, né? E deixo um tempo para tu dar tuas considerações finais, agradecimentos aí, e a gente vai encerrando. Eu agradeço a você, André, por essa iniciativa maravilhosa de mostrar para as pessoas que estão querendo conhecer, sejam elas céticas ou não, o que está acontecendo nos agroglifos. E para uma finalização, nós tivemos um agroglifo agora essa semana que mostra um sistema solar, como se fosse o nosso sistema solar, e com muito trabalho ali de muitas pessoas em tentar interpretar, nós chegamos a um consenso de que aquilo mostra um tempo, porque o ano passado mostrou muito tempo, o agroglifo do relógio, o agroglifo do despertador, e nesse agroglifo, que é como de um alinhamento, né, com Stonehenge, existe uma conexão de que muita coisa vai acontecer ainda esse ano. Então, ele coloca bem claramente algumas datas de outubro, novembro, dezembro. Então, esse ano ainda vão acontecer muitas coisas. Então, eu acredito que uma mensagem final seria que nós não estamos sós. Nós estamos com outras civilizações que são mais evoluídas que nós. Aqui, próximos de nós, nós estamos com eles fazendo agroglifos para nós, e esse negócio da pandemia e essa coisa toda, nós temos que enfrentar sem medo. Concordo plenamente. Vamos enfrentar essa adversidade que chegou à nossa civilização. Com certeza iremos vencer. Obrigado a todos que nos ouviram. Obrigado, Newton. E este foi os 57 Minutos com André Buda Peterman. Mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.